Saudação fraternal a todos, que Jesus nos abençoe. Estamos com o tema de psicofonia. Palavra difícil, não é? Geralmente o povo estranha psicofonia, não estamos habituados. É a designação mais moderna para a mediunidade que permite a comunicação do espírito através do médium pela palavra falada. Via oral nós estamos recebendo então a manifestação do espírito. Quando o espírito aciona o corpo do médium e produz a fala. Psicofonia porque vem de psico, alma, e fono, som. Então seria o som que o espírito produz. Mas Kardec tinha um nome bem mais simples, não é? Ele, como bom professor, didático, ele dizia mediunidade falante. Ué, o espírito não fala através do médium? Então mediunidade falante. Mas modernamente, influência inclusive da obra através do Chico Xavier, André Luiz, não é? Então esta palavra psicofonia, que realmente é mais técnica, é mais moderna, não é? Mas para nós estamos sabendo que Kardec dizia mediunidade falante. O povo dizia também incorporação, mediunidade de incorporação. Mas nós estamos deixando de lado. Ainda muitas pessoas falam no movimento espírita, mas nós estamos deixando de lado, porque dá uma falsa ideia de que o espírito entra no corpo da pessoa. E não é isso que acontece, como daqui a pouco vamos ver, não é? Então, essa expressão incorporação não é a melhor. A psicofonia ou mediunidade falante é das faculdades mediúnicas mais encontradas no nosso movimento. É a mais fácil, não é? É a mais comum, nós sempre encontramos. Isso, agora aí terminou. Pode desligar se você quiser, depois continuamos. Vamos ver as vantagens desse tipo de faculdade, mediunidade falante, psicofonia. Útil, porque permite o diálogo direto, vivo. Inclusive nós dizemos nas reuniões de desobsessão, quando se trata com aqueles espíritos difíceis, nós não vamos usar a psicografia, porque até ele escrever através do médium, nós lermos e falarmos com ele, se perde. O diálogo não se faz. O diálogo vivo, ativo, dinâmico, nós fazemos com o médium, com o espírito através da mediunidade de psicofonia. E é interessante que o espírito falando através do médium, nós notamos também a diferença entre o espírito e o médium. Porque a fala do espírito é bem diferente da do médium. O cabedal dele, os conhecimentos dele. Então, muitas vezes, através dessa mediunidade, o médium é veículo de informações, de palavras, de frases que estão fora do conhecimento dele, além do conhecimento dele, não é? Kardec comenta que médiuns iletrados de inteligência vulgar às vezes se expressam com verdadeira eloquência e tratam de questões que no estado comum eles seriam incapazes de emitir uma opinião sobre aquele assunto. Se é tão vantajosa assim a psicofonia, ela não apresentará alguma desvantagem? Sim, apresenta. Porque nós precisamos analisar bem. Nós precisamos ver a origem daquela comunicação. Que espírito é? O que ele está falando? Que qualidade ele tem? Qual a sua natureza? Então, o espírito está falando e nós temos que fazer essa avaliação. E muitas vezes não chega a constituir uma prova de identidade. Sim, é verdade que às vezes o espírito diz alguma coisa que só a pessoa sabia,
só alguém da família sabia, e então fica comprovado que ele sabe coisas da nossa família. Mas nem sempre a psicofonia favorece assim para nós dizermos, foi aquele espírito, foi ele mesmo que se comunicou. Porque muitas vezes a voz é do médium. Nem sempre a voz modifica. Em alguns casos os espíritos conseguem imprimir a sua própria voz através do aparelho fonador do médium. Mas não é usual. Geralmente a voz é a do médium. A produção, o pensamento, a ordem das palavras, o fraseado, isso é que é do espírito, não é? Então isso não favorece muito comprovar a identificação do espírito que está se comunicando. E outra coisa, quantas vezes a gente conversa com pessoas aqui no mundo, não é? E queremos contar para outros o que aconteceu, o que a pessoa falou, nós temos dificuldade de lembrar tudo. Então, uma mensagem psicofônica, uma mensagem que o espírito fala, nós estamos ouvindo. Mas para recompor depois, nós temos dificuldade. Bom, é verdade que atualmente nós temos gravador, não é? Grava a mensagem, mas nem todos os grupos espíritas têm esse cuidado de levar o gravador para gravar as mensagens. Então as pessoas às vezes não se recordavam direito do que o espírito falou. E quando a gente tenta lembrar e não lembra direito, às vezes a gente deturpa o que foi falado. Ou a gente entendeu errado. O espírito falou algo e nós completamos no pensamento. Não, mas não foi isso que ele falou. Então essa é uma desvantagem, a não ser que se grave, tenhamos essa condição de gravar as mensagens. A comunicação em que o espírito fala através do médium tem uma característica também especial. Nós podemos classificá-la como consciente, semiconsciente e inconsciente. Consciente é quando o médium sabe que está falando, o que está falando. É o tempo em que ele está falando, mas ele está sabendo o que é. Ele não ignora. Semiconsciente é quando ele sabe no comecinho e às vezes quando ele está voltando do transe, ele também ainda pega alguma coisa. E inconsciente é quando ele não lembra nada. Nós vamos examinar esses casos, não é? Esse maior ou menor grau de consciência é do cérebro, não é do médium em espírito. Como espírito, ele pode ter sempre a consciência completa. Mas o cérebro não tem registro conforme o transe, porque é justamente a diferença de grau de consciência é conforme a exteriorização do seu perispírito. Nós somos espírito, revestidos de um corpo sutil, fluídico, que é o perispírito, e encarnados nós estamos ligados ao corpo, não é? Então, se o médium se expande um tanto, afasta-se um tanto perispiritualmente do corpo, vai dar os graus diferentes de consciência, semiconsciência e inconsciência. Então é o afastamento do perispírito, isso, não é? É isto que causa a diferença de grau de consciência. O afastamento do perispírito, que pode ser maior ou menor. Isto agora eu vou falar longamente. Pode tirar. No livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 6, nós vamos ver um exemplo de psicofonia consciente. E eu então vou ter de ler para vocês a história toda, que vocês não estão com o livro aí. Não é? Vamos acompanhar a descrição que André Luiz faz. Desencarnado, um obsessor sem consciência da própria situação, vampirizava a mulher que ele amara em vida. A mulher se achava enfraquecida, perturbada, solicitou ajuda numa casa espírita. E o
espírito ela foi trazida para receber tratamento. E o espírito também, mas ele se sentia apavorado diante das realidades espirituais. Ele estava perturbado, ele não tinha bem noção. Agora a médium, Eugênia, mas eles vão tratar agora de Eugênia alma. Por quê? Porque ela está em espírito. Como é que ela se comportou? Ela, a médium. Eugênia alma afastou-se do corpo a apenas alguns centímetros. Quer dizer que a expansão perispiritual foi pequenina. E nesses casos, quando o espírito é difícil, o médium não se ausenta e pode retomar o próprio corpo se necessário. É a defesa dele, não é? Ele cede a casa, mas não totalmente. Então ele pode retomar. O visitante, o espírito, sentou-se rente a ela, inclinou-se sobre o corpo como se debruçando numa janela. Ele até dá o nome de enxertia neuropsíquica. Fios brilhantes ligavam a fronte perispiritual de Eugênia, da médium, da fronte perispiritual dela, uns fios brilhantes, ligados aonde? Ao cérebro da entidade, no corpo perispiritual dele, né? Emanado a médium pela corrente nervosa, o espírito apropriava-se do mundo sensório da médium. Ele conseguia enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. É por isso que os espíritos são trazidos para se comunicar conosco. Alguns deles, eles dizem que... A gente pergunta, você não ouve os espíritos que estão aí ao lado? Eles falam, mas eu não entendo. Porque a onda mental, o modo, eles não estão acostumados. E quando eles se ligam ao médium, eles voltam a sentir segundo eles estavam acostumados no corpo. Então aí forma mais sentido para eles podem conversar, dialogar. Mas permanecia controlado pela médium. A médium está controlando o espírito, com a sua vontade, com a sua autoridade moral. Então o espírito queixava-se de cadeias, que ele estava preso. Ele não estava preso materialmente, fluidicamente, não. Ele estava preso pelo controle mental, moral da médium. Contenção cautelosa de Eugênia, que o comandava como enfermeira ao enfermo caprichoso. Quer dizer, ela está ajudando, mas não deixa ele fazer o que quer. Olha aí o controle do médium, não é? O médium não é joguete dos espíritos, não. Só quando está descontrolado, quando não tem compreensão nenhuma, não é? A médium conhecia as palavras que o espírito queria falar na formação. Os impulsos mentais dele lhe percutiam o pensamento. E a médium apreciava então as palavras e ela podia conter abusos. Veja que controle perfeito, né? O médium exerce. O médium deve permitir a livre manifestação do espírito até o ponto em que não colida com a harmonia necessária ao conjunto, inclusive dela com o espírito, né? Tem que ter uma harmonia. E a dignidade imprescindível ao recinto. Nós estamos numa reunião espiritual, em nome de Deus, não é uma conversa qualquer. Então o médium exerce esse controle, o médium esclarecido, educado, ele exerce esse controle. Eugênia não via conscientemente o espírito. Mas ela está em ligação com ele e não o vê? Não, ela sente a ele. A essência dele, a vibração dele, o pensamento dele, mas ela não o vê, não vê o perispírito dele. Por que não? Porque estava interessada em prestar bom auxílio e no esforço de preservar as próprias energias. Ela está ocupada naquele trabalho. Então ela não está olhando para ele perispiritualmente. Mas sentia aflições, achaques, dor e excitação do espírito. Quer dizer, que ela sentia tudo dele.
mas não estava olhando ele perispiritualmente. Não é? Como às vezes o médium diz, estou vendo aqui um espírito. Não, ela não estava preocupada em observar ele perispiritualmente. Ela estava sentindo ele, o que ele fazia, o que ele vibrava. E registrava-lhe o sofrimento e o mal-estar. Eugênia estava habilitada a perceber que aquelas comoções e palavras não eram suas. Olha aí o problema do médium consciente, que às vezes ele sente e ele diz, será que sou eu? Acho que sou eu. Não, mas ela sabia perfeitamente que não era ela. Por isso o médium antes se prepara, verifica como é que eu estou. Estou tudo bem, calmo, tudo. Agora começa a reunião, daí a pouco eu sinto dor, sinto a angústia. Isso não é meu. Então essa médium era bem educada, esclarecida. Ela sabia que aquilo que ela começou a sentir não era dela, era do comunicante. Mas se a médium duvidasse disso, se ela dissesse, que é isso que eu estou sentindo, né? E ela reagisse, se ela fizesse isso, sua mente emitiria uma recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. Se a médium não quisesse. Alguns médiums não gostam, né? Dizem, eu não gosto de receber espírito, não, né? É isso, está comigo? Não, não quero. Isso rejeita, recusa. E é uma excelente e preciosa oportunidade de serviço que fica perdida. Tá bem? Vamos ver agora, num desenhinho que fizemos, baseado num livro de um companheiro, vamos ver como é que fica então a situação. Tudo isso que André Luiz falou. Olha lá, vai ser na consciente e também na semiconsciente. O espírito, o perispírito do médium, olha, vem aqui uma linha para o lado de cá. Quando ele se desdobra, quando ele se expande, quando ele se afasta um tanto do corpo. Aí está bem afastado, né? No caso de Eugênia estava alguns centímetros só. Muito bem, então está aqui o médium perispiritualmente, aqui no canto. E aquele lá atrás? Aquele é o espírito comunicante, o perispírito dele, né? Está ele lá com o seu perispírito. Mas ele está ligado diretamente ao corpo do médium? Não, ele está ligado ao perispírito do médium. Certo? É a mediunidade consciente. Por isso o médium sabe, antes que ele acione a fala, ele sabe o que ele quer falar. O médium pode controlar. Espíritos que querem fazer confusão, agressão, palavrões, o médium pode controlar, não é? Então ele tem perfeito controle, porque a ligação dele com o espírito é feita através do seu perispírito e não do seu corpo diretamente. Deu para entender até aí? Não é? Ficou muito bom. Agora pode desligar que vamos adiante. Ainda confirmando, apesar de eu já ter falado, para ficar bem claro, pequena exteriorização do perispírito do médium, apenas alguns centímetros. Formação de uma atmosfera fluídica entre as irradiações perispirituais do médium e do espírito comunicante. Uma corrente nervosa ligando o cérebro perispiritual do médium ao cérebro do espírito comunicante. O espírito emite o pensamento e procura influir sobre o aparelho fonador. O médium conta isso. Ele sente às vezes como uma vibração, ele sente algo assim, não é? É o espírito que está procurando falar. Ele não sabe muitas vezes, o espírito nesse caso, que não era esclarecido, ele não sabe como agir, mas instintivamente ele quer falar. E no querer falar, ele age sobre a garganta e o médium sente alguma coisa. O médium sente essa influência e capta o pensamento do espírito comunicante na origem, antes de falar, e pode transmiti-lo ou não. Na mediunidade consciente é assim, transmite ou não, se quiser, se o médium achar que convém. Se concorda em falar, transmite a ideia conforme a entende. Ele está captando a ideia, não é?
Será que ele entende perfeitamente? Usando o seu próprio estilo e vocabulário e fraseado. Então, às vezes, fica difícil para comprovar identidade. Porque a mensagem é do espírito, mas o modo de falar, o fraseado, é do médium. Então a pessoa diz, não parece ele, foi ele, certo? Porque é o médium que está captando a mensagem e produzindo a fala. A sensação que ele sentiu aqui era a vontade do espírito de falar. Mas o espírito não agiu sobre a garganta dele diretamente. Foi só uma captação mental e produção sobre o corpo. Certo? Qual a vantagem da psicofonia? O médium pode avaliar antes a manifestação pretendida. E tem fácil controle sobre o fenômeno e pode até interromper o transe se necessário. Se o médium perceber que vai haver um descontrole geral e que não, ele pode interromper. Ele não é joguete do espírito. Isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo, não é? Na primeira carta aos Coríntios, que é um mini livro dos médiuns, o apóstolo Paulo diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, o espírito que fala através do porta-voz, profeta é porta-voz, é o médium, o espírito dos profetas, o espírito que está falando através do profeta, está sujeito ao profeta, ao médium. É claro? Imagine se a pessoa fica à mercê dos espíritos. Não, ela é dona de si mesma. Será que sempre é dona de si mesmo? Se não houver um problema de dependência dela para com o espírito, às vezes problemas de vida passada, ou de autoridade moral, lhe falta autoridade moral, ela tem desequilíbrios, então o espírito se assenhoreia. Aí a gente vê aqueles casos, né, de que o espírito faz o que quer através da pessoa, mas é porque a pessoa estava em desequilíbrio e em falha diante da lei divina. Senão, não consegue. Medianamente, não precisa ser santo nem perfeito, mas a criatura mediana, ela tem as suas naturais defesas, já está dentro da lei divina, né? Por isso a gente não precisa ter medo. Algumas pessoas no começo do desenvolvimento mediúnico ficam com medo, dizem assim, será que o espírito vai me tomar e depois ele não vai embora, ele me expulsa, fica ele vivendo? Isso não existe. Isso não existe. A nossa ligação com o corpo se deu na concepção. Então não há como o espírito se substituir à pessoa. Ele domina, ele impulsiona, mas é temporariamente. Para melhor proveito do seu trabalho, o que é que o médium consciente deve fazer? Primeiro, não se negar ao intercâmbio necessário. Intercâmbio necessário. Porque o intercâmbio que não é necessário, você não vai ficar toda hora recebendo espírito. Não é? Não, mas nas horas oportunas, nos trabalhos apropriados, você está ali para servir, você é uma espécie de telefone, você é um porta-voz, é a sua função. Se os médiuns se negarem a receber espírito, vamos todos para casa. Acabou. Não há mais o que fazer, não é? Instruir-se, então o médium tem que tirar as dúvidas, tem que confiar mais, né? Instruir-se para poder melhor transmitir as ideias dos espíritos comunicantes. Há pessoas que dizem que o médium não deve ser instruído, porque aí a gente não tem confiança. É que o médium sabe muito, ele fala muita coisa. Não! Um piano com todas as teclas, ele permite ao musicista se expressar melhor do que num pianinho de criança. Então ter uma boa instrução, um cérebro bem cultivado, isso não atrapalha. E a gente vê, por exemplo, médiums que são cultos, instruídos, mas vem um espírito que foi analfabeto e ele se manifesta falando palavras singelas, pobrezinhas. Aí a gente vê a verdade do médium. Ele capta
como é o espírito e transmite. Ele tem um cabedal maior, mas o espírito não tem. Então ele está servindo ao espírito para a comunicação. Estou falando muita coisa? Está dando, né? Ele deve ser fiel na transmissão, interferir o mínimo possível. Sabe como é? A gente sempre interfere um tiquinho, por causa do nosso jeito. Somos nós que estamos falando, no caso da mediunidade consciente, não é? Mas interfere o mínimo possível. Quanto possível, procura ser fiel. Ser um bom tradutor. E não aquele, como é que o pessoal diz assim? Tradutor traditore. Quer dizer que trai. Não, não. O médium consciente vai procurar ser um intérprete fiel, o mais possível. No caso da mediunidade semiconsciente, o grau de semiconsciência é que está um pouco mais afastado o perispírito do médium. No caso de Eugênia, eram poucos centímetros. Nesse talvez seja um tanto mais, certo? Isso favorece justamente a inconsciência cerebral do médium. Como ele está mais distanciado perispiritualmente, no começo ele está sentindo, percebendo, talvez gravou a primeira frase, mas o restante ele está um tanto distanciado, não gravou bem em relação ao cérebro. Quando ele vai voltando no término da comunicação, que ele está reassumindo, ele ainda capta as últimas palavras, a última frase, o último sentido. Então o semiconsciente é assim, lembra o comecinho, lembra o fim, mas não lembra o recheio, certo? As recomendações para eles, as mesmas que para o médium consciente, não é? Procurar se aperfeiçoar no exercício de sua mediunidade, esforçar-se por diminuir a interferência no fenômeno, não é? Nós vamos agora ver a mediunidade inconsciente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz chama de psicofonia sonambúlica. Porque, no caso, o espírito vai poder movimentar o corpo do médium, certo? Ele não está só mandando o pensamento sendo captado pelo médium. Ele vai atuar sobre o corpo. Nesses casos, não é usual, mas o espírito pode comandar o corpo, levantar, andar, mexer, certo? Ele tem mais ação sobre o corpo. Por isso que ele chamou de sonambúlica. Vamos aproveitar para comentar, no sonambulismo, o que nos parece é o seguinte: sonambulismo só da própria pessoa, sem outro espírito. A pessoa está com uma preocupação, uma ideia qualquer e foi dormir. Dormiu, mas espiritualmente ela está preocupada com aquilo. Então, ela faz, em vez de fazer aquele desdobramento perfeito, quando a gente dorme, a gente deixa o corpo e se desdobra, vai viver espiritualmente, não. Ele não fez o desdobramento total, desdobrou só um pouco, afastou-se só um pouco. E o que acontece? Ele está preocupado com alguma coisa, ele quer resolver aquilo. Ele vai espiritualmente, mas ele arrasta o corpo, porque ele ainda está ligado, certo? E às vezes ele não precisa abrir os olhos para ver. Por que não? Porque ele está em espírito, presente, atuante, sabendo o quê? Então, assim se explica alguns aspectos do sonambulismo. Então, vamos ver psicofonia sonambúlica. O espírito não vai andar, não, mas vai movimentar-se um tanto. Espírito dementado varou o recinto. Olha lá, o espírito está fora de si. Fluidos escuros, roto e sujo. Bom, era como ele plasmava. Não é? Lembra do André Luiz, quando ele se vê sujo, roto? Não, é a mentalização do espírito sobre os fluidos do ambiente, sobre si mesmo, não é? Como ele nem pensa, ele está com aqueles problemas, então ele não cuida da forma, ele não mentaliza algo melhor. Aí então dá essa aparência, roto, sujo. Fora desumano fazendeiro e se mostrava revoltado contra as mudanças sociais.
Gente, é verdade, de vez em quando manifesta-se um espírito que foi um fazendeiro, que foi dono de escravos, e ele não gosta das mudanças, engraçado, já está no plano espiritual, mas não está esclarecido. Então ele continua vendo do jeito dele. Ele não gosta das mudanças, ele acha que isso é injusto, que isso é uma coisa perturbante, isso desorganiza a sociedade. É o modo como ele pensava ainda, né? Sentia-se cego e acreditava-se atormentado pelos ex-escravos. Ele sentia-se cego porque ele não estava bem entrosado em relação à vida espiritual. Então ele não conseguia perceber, não conseguia ver, mas ele achava que ele estava atormentado por ex-escravos. Qual a médium que foi designada para recebê-lo? Uma médium de grandes méritos. Um médium que não tivesse tanta compreensão teria medo daqueles fluidos de natureza deletéria. Mas a gente sabe que a luz que é a produção luminosa, benéfica, fustiga ou desintegra, não tem que recear, não. Mas para isso precisa ser uma pessoa, um médium que tenha compreensão, que tenha bom preparo. Então os espíritos já escolhem entre as pessoas por qual médium deve se manifestar, não é? Porque eles sabem que médium tem o controle necessário para isso. No caso foi Celina. A médium Celina desvencilhou-se do corpo físico. No físico ela adormeceu. Ela deixou o corpo. Estava como que dormindo. Com simpatia, ela espiritualmente ajudou o espírito a lhe senhorear o corpo. Ela ajudou o espírito a tomar contato com o corpo dela, comandar, né? Como atraído por vigoroso ímã, ele se arrojou sobre o corpo dela e ficou intensivamente ligado ao cérebro do corpo da médium. Interessante, ao cérebro do corpo da médium, não foi ao cérebro perispiritual, não. A ligação não foi com o cérebro perispiritual da médium, foi com o cérebro físico da médium, não é? Celina parecia uma mãezinha do hóspede infortunado, uma tutora devotada com serena confiança. Dela partiam fios brilhantes que o envolviam inteiramente. A médium era passiva no exterior, estava lá, né? O espírito estava no exterior, parecia que ela era passiva, mas ela estava nas profundezas do seu ser, ativíssima. Qualidades morais positivas impediam manifestação menos digna. O espírito sentia isso. Embora o comunicante pudesse se manifestar à vontade, sentia-se controlado pelo domínio moral da médium. Olha a imagem que André Luiz vai fazer. Parecia um peixe em furiosa reação nos limites de um aquário. Está se agitando, mas não sai do aquário, né? Os fluidos maus que projetava se diluíam na luz de Celina alma. Esse espírito, apesar de tudo, ele vai sentir-se melhor depois. Porque a médium está fazendo um trabalho de certa limpeza psíquica dele. Não está mudando ele, mas está melhorando o estado dele, não é? Ela é uma enfermeira. Após o transe, se fosse preciso, Celina poderia se esforçar para recordar as palavras do visitante por seu intermédio. Se Celina fosse inferior ao comunicante e não pudesse se opor à ação dele, caberia aos mentores da casa, se necessária a comunicação, fiscalizarem a manifestação do espírito. Se a médium não tivesse condições de controle assim, os espíritos dirigentes ou o dirigente da reunião vai tomar uma atitude, né? Então vem o dirigente da casa e diz: meu irmão, você não tem permissão para agir dessa maneira, fala com o espírito e controla, se por acaso o médium não tiver condições. E também os espíritos, não é? Que dirigem a reunião, tomam providências. Vamos ver agora então no desenhinho como é que ficou.
É o mesmo desenho aparentemente, mas não é bem igual. Olha lá, o espírito do médium está bem afastado. O espírito sofredor está lá e está ligado ao cérebro do médium, diretamente. Não é diferente? Certo? Por isso é que o médium normalmente não tem consciência, porque ele não está utilizando o cérebro, ele está agindo bem exteriorizado. Ah? Agora acho que deu para a gente compreender, não é? Por que é consciente e por que não é consciente. É consciente enquanto tem ainda ligação, ele liga-se com o espírito, mas ele está com o seu cérebro. Nesse caso aqui é inconsciente porque ele não está utilizando o cérebro, o médium não. Quem está utilizando o corpo é o espírito comunicante, certo? Mas ela em espírito não está inconsciente. A inconsciência é cerebral, não é espiritual. Celina, o espírito desdobrado, ele tem capacidades. Ele está vivo, está atuante, está autônomo. E ele, se quiser, ele pode forçar a lembrar. Porque espiritualmente ele tem um registro, não tem no cérebro. Certo? Então essa médium tinha grandes qualidades, controle de si mesma, né? Amor para com o semelhante, por isso ela foi escolhida. Sim. Nesse caso, o espírito do médium, nesse caso. Sim, está aqui ao lado. Isso. Mas o desenvolvimento, quando se dá desse médium, que ela é bem desenvolvida, ela tem consciência desse afastamento, ela tem consciência de ou não. Às vezes. O que ela vai fazer depois? Como que esse espírito está agindo nesse sofredor, nesse espírito sofredor? Não sei se. Sim, entendi sim. Olha, isto obedece leis naturais. Há pessoas que nunca frequentaram uma casa espírita, mas que quando se manifesta a mediunidade neles, e eles têm essa característica, ele dorme, mas em espírito ele vive. E o espírito age através dele, fala coisas, se comporta. Quando ele volta a si, o pessoal diz, nossa, você falou estas coisas. Ele diz, eu? Se não gravarem, ele nem acredita. Porque para ele dormiu, ele não tem preparo para guardar, ele não tem perfeito equilíbrio. Ele ainda está na fase assim de médium natural, mas que não está educado e elevado para compreender o que está fazendo e procurar estar mais atento. Mas ele faz isso naturalmente, ele serve naturalmente e não lembra o que aconteceu. Então as pessoas da família, ou onde ele se manifestou, ou o espírito se manifestou, dizem, não, você era uma pessoa assim, você falou tal coisa. Se não gravarem, se não mostrarem, ele não acredita, porque para ele só dormiu, não é? Então é o médium que não tem um preparo maior. Mas quando o médium está voltado para serviço, já tem um desejo de servir, se aprimorou, se ligou já a entidades amigas, ao seu protetor, ao seu guia espiritual, é outro procedimento. Ele faz isso com muito mais conhecimento. Varia então. Quer dizer, mediunidade é aquela faculdade. Como se trabalha dentro dessa faculdade depende de aprimoramento, de estudo, de exercício, de condições morais. O Emmanuel falou para o Chico Xavier estudar para ele poder se comunicar. Certamente. O médium tem que oferecer cabedal e estar sabendo o que é que vai acontecer. No começo o médium não sabe. Aquilo se manifestou natural, porque vocês vieram aqui e ainda vão exercitar. Mas para muitas pessoas lá fora, aconteceu. Já estava na fase, já estava maduro. Isso é lei. Então não depende de que a gente vá lá fazer a pessoa receber um espírito. Então são fenômenos naturais. Nós aqui nos preparamos melhor, não é? Fica mais fácil. Bem, então nós vimos aí, nos domínios da mediunidade, psicofonia sonambúlica,
Vimos que o médium não guarda consciência cerebral da mensagem, bem pouco ou nada recordará, apenas sensação vaga. A Celina poderia, se quisesse, lembrar. Mas talvez, será que ela vai fazer questão de lembrar todas as comunicações por intermédio dela? Provavelmente não. Em espírito ela sabe. Então nós vimos o que aconteceu. Acho que ficou bem claro, né? Transe sonambúlico é quando o comunicante consegue mover o corpo do médium, fazê-lo andar, pegar objetos, etc. E transe letárgico é quando o corpo do médium fica imóvel. Não precisa ficar rígido, mas fica imóvel. Então esse é transe letárgico. Se a gente ler lá, o médium entrou num transe letárgico, quer dizer que o espírito não acionou o corpo, certo? Ficou parado. E sonambúlico quer dizer que movimentou o corpo do médium. Um minutinho só. Uma coisa interessante aqui. O médium, durante o transe inconsciente, ele pode fiscalizar a atuação do comunicante, ajudar se ele precisar, interromper o transe pelo seu próprio despertamento, em caso de perigo ou ação contra os seus princípios. Isso se verifica também no transe hipnótico, não é? Dizem que quando a pessoa é hipnotizada, se a sugestão do hipnotizador for para alguma coisa que contraria profundamente os seus princípios morais, a pessoa desperta, certo? Então isso se dá também nesse transe inconsciente, em caso de perigo ou ação contra os seus princípios. Mas ele não conseguirá fiscalizar e se impor se estiver dominado pelo comunicante, é o caso da obsessão. Por que aquela pessoa que o espírito a envolve e a deixa em situações ridículas e faz isso, faz aquilo outro, por que a pessoa não se impõe? Por que ela fica aparentemente joguete do espírito? Porque ela não está equilibrada, porque ela está em débito para com esse espírito, porque há uma situação espiritual diferente, não é o normal. E por isso é que a gente assiste a pessoa, através de médiuns experientes, a gente dialoga com esses espíritos, acomodando, esclarecendo, dissuadindo, não é? Aí a pessoa fica de novo senhora de si, mas ela precisa se preparar para não cair em outra. Não adianta a gente afastar um espírito se a pessoa não se melhora, ela vai oferecer campo para outro. Daí Jesus dizia, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Se o comunicante lhe merecer plena confiança, porque a comunicação através do médium inconsciente não são só espíritos necessitados que vêm, pode vir aí um espírito amigo para uma grande mensagem, não é? Então o médium precisa ficar ali? Não, ele se afastou do corpo, ele pode ir um pouco mais à distância, não pode? Pode, porque ele confia naquele espírito, ele sabe que vai usar com critério, só para o bem. É um espírito elevado, então é uma questão de confiança. Confio a minha casa, enquanto isso eu faço alguma outra coisa, certo? Pode. Não é impossível não. Agora, se o espírito não for evoluído, mediano para baixo, cuidado. E o médium da mediunidade inconsciente, embora seja maior liberdade para o espírito, melhor identificação por gestos, entonação da voz e até transfiguração da fisionomia ao corpo pode ocorrer, a desvantagem é que se o médium não vigiar previamente sua atitude e conduta, poderá ficar na dependência dos espíritos inferiores a que tiver dado passividade, não é? Então nós vemos vantagens e desvantagens, sempre muito cuidado, elevação de pensamento, objetivos superiores. O médium dessa mediunidade inconsciente, ele geralmente só se sente bem para trabalhar
quando ele confia no grupo. Não é em qualquer lugar que ele se deixa entrar em transe. Não. Porque ele sabe que se ele estiver em transe e o grupo não tiver preparo e não for um grupo bom, ele pode ter problemas. Então ele não faz isso. Minha mãezinha era médium inconsciente no começo do seu trabalho. E ela então dizia, não, eu não tenho confiança, não é com qualquer grupo, não é em qualquer lugar, não. Porque ela sabia do que a que ela se expunha quando deixava a sua casa e o grupo, porque o grupo está pensando, sentindo, vibrando, estabelecendo comunicações com espíritos. E aí, que tipo de espíritos? Que situação? Aí não há controle, ela está à mercê. Então o médium inconsciente não deve aceitar entrar em transe se ele não tiver plena convicção, confiança quanto ao grupo onde ele está trabalhando, certo? Na apostila vocês têm aí no livro observações ao final. O médium é sempre responsável pela boa ordem do desempenho mediúnico. Gente, olha aí a responsabilidade do médium. Ele é sempre responsável, mesmo na forma inconsciente, porque somente com sua aquiescência ou conivência o comunicante pode agir, exceção feita aos casos de obsessão, não é? Então, o médium nunca, eu sou inconsciente, eu sou médium inconsciente. Mas você tem responsabilidade pela sua conduta, pelos laços que estabeleceu, por se entregar à comunicação. Pode reagir? Pode, se tiver autoridade moral para isso. Então a responsabilidade é do médium. Vocês vão dizer, mas e o grupo, a comunicação? Realmente. Mas se você for para um grupo e o grupo não oferece condições, como é que você foi trabalhar? Em vigilância sua. Você não entende isso? Não é? Então ainda foi responsabilidade sua. Como você deixou? Deu passividade num grupo que não estava preparado. Não é em qualquer lugar, não é com qualquer pessoa. Quando a educação mediúnica é deficiente ou viciosa, viciosa quer dizer, tem certos hábitos, certas maneiras que não são as melhores, né? O intercâmbio é dificultado, faltando liberdade e segurança. O médium reage à exteriorização perispirítica, dificulta o desligamento e quase sempre intervém na comunicação, truncando-a. Olha o médium. Vejam bem o que é que o médium faz. Primeiramente, ele aceita ou não a comunicação, rejeita, já está interferindo. Ele resiste. Mas além disso, às vezes ele sente que ele está perispiritualmente se expandindo. E que sensação dá? Dá a sensação que está subindo, dá a sensação que está ficando grande, dá a sensação que está se distanciando. E se o médium não tem compreensão, por isso que vocês têm esse segundo ano, para aprender essas coisas. Se ele não tem compreensão, ele diz, o que é que está acontecendo? Onde é que eu vou? Será que eu não vou voltar? E isso atrapalha. Ele tem que saber que ele está em segurança, vai voltar sim, que ele está só se desdobrando, né? Tudo bem. Mas se ele reage, ele não deixa acontecer. E também, uma vez que o médium deu comunicação, às vezes parece que o espírito não vai embora. O médium continua. Aí o dirigente às vezes percebe, não, o espírito já se afastou. Mas por que o médium ainda continua como se estivesse em transe? Porque ele ainda está sentindo aqueles fluidos, aquele sentimento, aquela sensação, e ele pensa que o espírito está ali. E ele continua. Demora para voltar a si. Isso o médium vai aprender sozinho, rapidamente, voltar. A pôr o pensamento em Deus, a pôr o pensamento no seu guia espiritual, no seu protetor, e sair daquela impressão.
Porque se ele ficar cultivando aquela impressão, ele fica naquele estado. Parece que o espírito ainda está ali, e não está. O espírito já foi às vezes retirado, mas o médium continua. Certo? E ele também pode truncar a comunicação, nós já vimos, não é? Ele pode truncar. Em caso de médium que vem de processo obsessivo, os mentores procurarão exercitá-lo com espíritos que não lhe ofereçam perigo. Isso não tira a responsabilidade do médium quanto ao fenômeno. Que cuidado, não é? Que atenção fraterna. Uma pessoa que saiu de uma obsessão, ele ainda não está bem estruturado, bem firme. Os dirigentes espirituais selecionam espíritos medianos, sem maiores problemas. Porque ele precisa, o médium precisa trabalhar, precisa aprender, precisa servir, adquirir merecimento. Mas ele não está em condição de receber aqueles piores espíritos. Vejam que no caso da Celina, foi quando os espíritos trouxeram um bem difícil, foi para a Celina. No caso da Eugênia, foi um espírito necessitado, sofredor, meio rebelde, mas não era agressivo como o outro. Ele seleciona, por isso é que não é o dirigente da reunião que deve dizer qual espírito vai por qual médium, nós não sabemos. Isso a gente deixa para o plano espiritual. Para o médium inconsciente se entregar plenamente ao transe, precisa ter confiança na sua faculdade, nos espíritos que o assistem e principalmente no ambiente espiritual da reunião que frequenta. O grau de consciência na mediunidade, aí na apostila está escrito de incorporação. Olha, vocês veem o subconsciente como trai? Não, de psicofonia. Mudem a palavra incorporação aí. Está na apostila. O item 5. O grau de consciência na mediunidade de psicofonia. Corrijam. Pode modificar-se com o tempo, de inconsciente para semiconsciente e consciente ou vice-versa. Isso é importante também dizer. No começo, às vezes, o médium sente aquelas presenças fortes, tudo. E ele começa a trabalhar, vai trabalhando, e de repente ele começa a perceber que ele tem certa consciência, ele já não é inconsciente não. E ele diz, o que será que está acontecendo? Não é? E se ele vai para perfeitamente consciente, ele diz, mudou. Mudou o seu preparo espiritual para durante o transe ter consciência ou não. Então a gente está passando por transformações. Eu perdi minha mediunidade, era mais forte no começo, não. Você se desenvolveu para dentro do processo de comunicação você ter mais consciência, mais controle, mais serenidade, certo? Algumas pessoas dizem, era mais forte no começo, não era. É que você não tinha controle e você sentia grandemente. Agora você está trabalhando com aquilo com mais equilíbrio, certo? Alguma perguntinha? Uma coisinha. Nós temos o espírito sofredor. Ele é trazido para a sala para ser atendido pela psicofonia. Mas é possível que o médium, sendo dotado de grande capacidade de desdobramento, seja levado pelos amigos espirituais até outro local que não seja a sala para o atendimento? Possível desejável não. Por causa do desdobramento dele, mas o corpo dele está sendo utilizado, ele pode ir para adiante para observar coisas, aprender, conviver, mas não para mais trabalho. Ele não vai trabalhar em 2 pontos, certo? Ele, perispiritualmente, ele pode observar casos, espíritos sofredores, vibrar por eles, mas não intermediar. Perispiritualmente não, certo? Não é o caso. Nem acho que os amigos espirituais fariam. Agora, ele pode observar, aprender muitas coisas. E reportar para ele. Muitas vezes ele vai depender do grau de capacidade dele.
às vezes até contar, enquanto estava vendo o transe, eu observei isso, ouvi aquilo outro, disseram isto, ele pode, mas é mais raro, sabe? É muito raro. Já o fato de ser um médium inconsciente com todo esse equilíbrio, já é muito, para as nossas lides, pelo menos não temos notícia não. Nós temos notícia de pessoas que se desdobram, mas não estão em transe, não estão dando comunicação, se desdobram, vão à distância, observam coisas, ouvem e às vezes de lá ainda transmitem através do corpo. Estamos indo para não sei quando, aconteceu aquilo, está transmitindo aqui no grupo. Essa é a mediunidade desse desdobramento. Depois começa o diálogo. Dependendo, porque diálogo com o espírito que foi trazendo, se às vezes trouxe, desdobrou-se, encontrou um espírito, atraiu-o amorosamente e depois permitiu o transe. Aí começa o diálogo. Sim, pode, isso pode. Agora, ele ao lado daquele estar trabalhando outro, não. Quando ele se desdobra para ir buscar algum espírito, ele não está dando comunicação a outro. Não, ele está só em desdobramento, não está em transe. Sim. Eu também queria perguntar, mesmo pergunta do preço, sem trabalhar, por exemplo, já teve vezes que eu estava aqui me concentrando, antes eu não estava no sono, e eu comecei a me concentrar e eu saí. Mas assim, nenhum dos dirigentes vieram falar comigo. A gente que está no segundo ano, eu estou no segundo ano, eu tenho essa dúvida. Eu já saí, percebi e depois... Nós tivemos já aula de desdobramento aqui no segundo ano. O desdobramento é aquele processo em que nós nos afastamos do corpo. Então, nós somos espírito, perispírito e corpo, estamos acoplados. Agora, quando nós nos afastamos espírito com o nosso perispírito, isso se chama desdobramento, não é? Agora, esse desdobramento ocorre na reunião mediúnica muitas vezes. Mas por quê? O espírito do médium vai se afastar? Se nós estamos numa hora de trabalho, de serviço, por que ele vai se afastar? Se ele se afasta para observar algo, servir a algo e voltar, e pode contar para a reunião, serve de instrução para todos, ótimo, então está valendo. Mas havia, por exemplo, uma companheira que durante a reunião ela ia embora. Se a gente chegasse perto dela e chamasse, ela acordava. E a gente não prestava atenção, sabe, é muita gente. Mas um dia eu prestei atenção nela, falei, que interessante. Quando acaba a reunião, ela volta assim, mas durante a reunião ela está lá. Aí eu fui conversar com ela. Ela disse, assim que começa a reunião, eu começo a viajar, eu vou longe, vejo coisas, para cá, para lá. Eu disse, e o que é que você retira disso? Qual é o aprendizado, qual é o serviço? Nada, eu só fico andando para lá, para cá. Não. Aí instruí. Quando você começar a se concentrar, e você começar a ver alguma coisa está saindo, você lembra do seu protetor espiritual e você pergunta, por que estou vendo isso? Que utilidade tem? Por que me trouxeram aqui? Aí você vai ter a resposta, e na próxima oportunidade ela fez. Lá foi ela, saindo do corpo, né? E ela viu uma casinha pobre no meio do mato, ela não sabia porque estava vendo, aí ela lembrou de perguntar. E o amigo espiritual não respondeu em palavras, mas fez como que se ela se aproximasse, tinha alguém lá dentro da casa. Aquele alguém é que era para ser socorrido. Aí ela voltou com aquele alguém, certo? E o curioso é que não foi ela que serviu de intérprete para aquela pessoa que ela trouxe. Foi outro médium, mas ela serviu para atrair. Às vezes ela mesma serve de intermediário. Nesse caso, é útil o desdobramento.
Mas ficar passeando por aí não tem sentido. Não tem sentido. Não, mas eu não tivesse perguntado, eu não queria saber disso. Eu fui, eu também não sabia que eu deveria ter perguntado. Eu pensei que A gente sai sempre confiando no protetor espiritual, sob a orientação dele, certo? Senão, você veio aqui à reunião, mas não participou dela. Só acorda no final, quando acende a luz você acorda. Não, isso não é o melhor. Mas tudo isso é aprendizado, certo? Tudo bem? Assim. Um médico, no trabalho de uma reunião, ele pode ao mesmo tempo dar uma comunicação consciente e uma semiconsciente, ele pode variar essa Sim. dele, Sim. dentro da situação? Sim, nós não temos um padrão para isso, não. O mesmo médium pode ter uma ação consciente e pode ter inconsciente e semiconsciente. A maior parte das vezes, quando um médium é inconsciente, geralmente as comunicações através dele é a maioria. Mas não é impossível que ele entre em diferentes, porque é só questão de expansão perispiritual para ter consciência cerebral, só. Então pode sim, pode haver mais gente. No caso anterior, quando a Chatina orientou para fazer o pedido, eu pensei que sempre houvesse, quando está assistido pelo guia espiritual, ele fizesse isso. Sim, o guia espiritual, quando tem perfeito esclarecimento e ligação com a pessoa, às vezes ele mesmo orienta. Algumas pessoas dizem, e nem às vezes nem frequentaram o centro. Elas dizem que elas entram num trânsito e vem alguém e fala com ela, vamos. E ela vai com a pessoa. E aí acontece, vê coisas, se instrui, vai, socorre, toma conhecimento de casos e volta depois. Então isso pode ocorrer. Mas é curioso que estes que estão começando na casa espírita, eu acho que os amigos espirituais querem que nós encarnados tomemos conta dos nossos companheiros. E não deixemos só para eles trabalharem. Tem que haver uma simbiose. Nós também estamos aprendendo. Nós dirigimos, mas temos que ficar atentos aos companheiros, não é? E como são muitas pessoas, às vezes passou 3, 4 meses, a gente não estava percebendo. Mas lá um dia a gente percebeu e tomou providências. Tá bom? Sim. Tem um ponto que vale a pena ser lembrado. A senhora falou da fidelidade do médium, né? E quando um espírito se manifesta com a intenção de dizer impropérios, palavrões, como deve agir o médium nesse caso? Nós dissemos que o médium não é joguete. Ele tem direito, ele não deve rejeitar o comunicante, porque o comunicante é desagradável, mas é um necessitado. Mas ele tem todo o direito de não deixar o comunicante dizer palavrões. Médiuns que não são educados aí fora, eu sei que houve uma ocasião, era um menino que era médium, uma casa espírita que não tinha muito conhecimento. Eles estavam encantados com a mediunidade do menino, porque o espírito vinha através dele e fazia as maiores estrepolias, dizia as coisas mais horrorosas que uma criança nem saberia. E o pessoal dizia, isso que é comunicação. Olha a ignorância deles, não faziam por mal. Eles achavam que era uma demonstração viva da existência dos espíritos e de sua comunicação, porque era uma criança. Eles só esqueceram que a criança é um espírito, o corpo é que é criança. Eles esqueceram da ligação, né? É uma criança, é um espírito reencarnado, não é? Então a gente falou, não sei o que eles fizeram depois, dei a orientação, não, esta criança não pode ficar à mercê desse espírito, vocês têm que protegê-la,
prepará-la com conhecimento evangélico, a orientação moral, até que ele esteja em condições de discernir sobre a aproximação do Espírito, se permite, se não permite. Ele não tem ainda essa capacidade. E vocês estão ensejando que o Espírito se manifeste como ele quer. Qual a melhora moral e espiritual para o menino e para vocês? No que isso ajudou? Se uma primeira vez que acontecesse espontaneamente e que vocês tirassem a conclusão, e não é que realmente os espíritos são diferentes do corpo, do médium, tudo bem, seria um aprendizado. Mas agora ficar toda vez? Não. A informação, o conhecimento você já tirou. Não fica repetindo a situação. Certo? Mas quando falta o conhecimento, por isso que a gente diz que a obra de Allan Kardec é extraordinária, porque saber que havia espíritos e que os espíritos se comuniquem, todo mundo sempre teve manifestações. Mas como fazer, para que fazer, como é que nós podemos ter a proteção espiritual, não é? Isso a gente só aprende com a obra de Allan Kardec.